Fala, pequeno gafanhoto, professor Michael aqui, mais um videozinho de matemática para ESA. Você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para ESA do Brasil. E vamos fazer, nesse vídeo, duas questões da prova de 2022 que foram do mesmo assunto, né? Que foram de análise combinatória e, além disso, as duas saem pela uma das primeiras matérias que você vê em combinatória, que é o quê? O princípio fundamental da contagem, exatamente, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para cima para a leitura do enunciado, que diz o seguinte, pequeno gafanhoto: no rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína, show? E até ele fala quais são esses pratos, né? Frango, bife e ovo. Precisava falar? Não, isso aqui foi mais para encher o enunciado, né? Seguindo aqui, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. A propósito, uma pausa aqui rapidinho antes de continuar a resolução. O que você prefere, cara? Doce de leite ou gelatina? Comenta aqui, ó. Hashtag doce de leite, hashtag gelatina, beleza? Vale muito a pena você ver esse comentário pra gente descobrir qual é a melhor sobremesa de fato que está sendo oferecido aqui. Show! Então, olha só, tem um rancho ali, você tem 3 pratos de proteína, 3 de acompanhamento, 3 de sobremesa, e agora olha o comando da questão, meu pequeno gafanhoto. Tá dizendo, os militares devem pegar apenas o item de cada prato. Dessa forma, de quantas maneiras, quantos tipos distintos, né, você tem de refeição. Olha só, a ESA, ela teve zero criatividade para essa questão, tá? Porque ela já cobrou uma questão idêntica, só mudando o prato e os números no passado. Chega a ser bizarro. Então, nesse caso aqui, quem ficou só fazendo prova anterior, acabou que matava essa questão aqui sem nenhum problema adicional. E, por exemplo, quem é pequeno gafanhoto, aluno nosso lá do curso Praticando Matemática, que está aqui na descrição, sabe que isso aqui, cara, é um dos exemplos que você tem nos livros do edital e que a gente, inclusive, usa na aula. Então, é muito fácil essa questão. Uma questão para você usar o glorioso PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou, como muitos lugares chamam, o princípio multiplicativo, que é aquelas questões clássicas que você faz pelos tracinhos, né? Então, vou colocar 3 tracinhos, onde você tem aqui proteína, beleza? Aqui, ó, proteína. Você tem ali acompanhamento, vou colocar como AC, e aqui sobremesa, vou botar assim como sobe. Você tem que fazer a escolha de proteína e acompanhamento e sobremesa, meu pequenino gafanhoto. Uma coisa e a outra e a outra. Então, você está usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Você vai lá e coloca as suas possibilidades. Então, eu tenho 3 para proteína, 3 para o acompanhamento e eu tenho 2 para sobremesa. O que você faz com todos esses valores aqui? Você vai multiplicar. É isso que o PFC fala, você tem que fazer escolhas sucessivas, uma coisa e a outra, e a outra, e a outra. Você vai multiplicando as possibilidades. Então, 3 de proteína com 3 de acompanhamento dá 9, beleza? 9 vezes 2 vai te dar como resultado 18. Onde o inimigo agiu aqui, para quem estava nas trevas, né, não estava estudando com Pratimate, o cara fez 3, mais 3, mais 2, cara. Aí ele achava ali, ó, 3 com 3, 6... Beleza? Com 2, 8. 8 não tinha na alternativa e ele ficava meio perdido e tentava fazer outra coisa. Mas até acho que, cara, o mais perdidão do mundo, até se jogasse no voodoo, ia tentar multiplicar e aí acabar que acertar essa questão, que foi muito simples e muito fácil. Então, aqui no caso, vai ser a letra E de ESA, que é 18. Perfeito? Aí, meu pequeno gafanhoto, a prova não satisfeita, podendo botar vários tópicos do edital, lançou a braba e colocou mais uma questão. Sim, ela colocou mais uma questão que você fazia pelo PFC. Bizarro. Só pelo PFC o cara resolvia 2 questões dessa prova. Então, tu vê que a prova da ESA ela tem essa característica de ser desequilibrada, né? E ali, no caso combinatório, que costuma ser um calcanhar, para vários alunos, cara, o princípio mais fácil foi cobrado 2 vezes. Então, olha aqui nessa questão, ela é um pouquinho mais difícil por causa da interpretação, mas que segue o mesmo princípio, ó. Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargentos das Armas foi colocada na origem de um sistema cartesiano ortogonal, OX ou Y. Aqui eu vou fazer o sistema cartesiano só para a gente poder situar aqui a brincadeira. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, beleza? Ele está centrado aqui na origem. Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, na direção norte ou leste, quantas trajetórias ele pode percorrer. Parecia difícil, mas é mais por causa da interpretação.
que nem todo mundo entendeu. Então, olha só, o aluno, né, cadê? É o aluno, né? O aluno, ele está na origem e ele só pode ir para norte ou leste, cara. Ou seja, ele só pode ir para cima ou para a direita. Então, suponha que ele foi aqui para cima, ó. Ele foi para cima. Quando chega aqui, ele só pode ir para cima de novo ou para a direita. Então, suponha que ele foi para a direita. Já deu 2 passos. Nesse momento aqui, ele só pode ir para cima ou para a direita. Então, vamos botar que ele foi para cima, 3 passos, e depois ele foi para cima de novo. 3 passos. Isso daqui é uma trajetória. Quantas trajetórias ele pode fazer? É simples, ó. Você tem o primeiro passo, você tem o segundo passo, você tem o terceiro passo e você tem o quarto passo. Ele vai dar 4 passos. Ele tem que dar um e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Tá subentendido isso. Quantas possibilidades ele tem para cada passo, meu pequeno gafanhoto? Ele tem 2. Ou ele vai para norte ou ele vai para leste. Então aqui ele tem 2 possibilidades, 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 beleza? Então, fazendo pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E se é 16, é a letra E de ESA de novo. Então, coincidentemente, as duas questões de combinatória da prova que tinham o princípio fundamental da contagem usavam ali a mesma coisa e dava como gabarito a mesma alternativa. Bizarra essa coincidência, concorda comigo? Você curtiu esse vídeo aula aqui, cara? Curtiu essa aula maneira? Eu vou deixar linkado aqui em cima outras aulas, outras questões da ESA também. Comenta qual é o assunto que você quer que eu traga focado na ESA. Aqui a gente já fez vários vídeos, várias lives, tem sempre alguma coisa acontecendo para a prova da ESA, cara. Como eu disse, é o maior e melhor canal de matemática para ESA do Brasil. E se você tem interesse de estudar com um preparatório mais bisurado, o link vai estar aqui na descrição para você pegar o método Pratimate do começo, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Não esquece o like e de se inscrever no canal. Valeu e fui!